Imagine um homem temido, conhecido por sua crueldade contra os cristãos, que em um instante transformador se torna um dos maiores líderes da fé cristã. Como algo tão extraordinário pode acontecer? Acompanhe essa história impressionante de redenção e propósito, onde o poder de Deus é revelado de maneira marcante e transformadora. Saulo de Tarso era um fariseu fervoroso, zeloso pela lei judaica e determinado a erradicar o movimento cristão nascente. Ele cresceu em Tarso, uma cidade culturalmente rica, onde teve acesso a uma educação de alto nível. Conhecedor profundo das escrituras hebraicas, estudou sob a orientação de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da lei. Atos 22:3. Para Saulo, o cristianismo representava uma ameaça à pureza da fé judaica, e ele estava disposto a ir a extremos para proteger a tradição que tanto amava. A perseguição liderada por Saulo foi feroz. Ele aprovou a execução de Estevão, o primeiro mártir cristão, um ato que marcou o início de uma perseguição sistemática. Atos 7:58, 8:1. Determinado a exterminar os seguidores de Cristo, Saulo recebia ordens oficiais para prender homens e mulheres que professassem essa fé, arrastando-os para as prisões em Jerusalém. Sua reputação era tão imponente que muitos cristãos tremiam ao ouvir seu nome. Ele acreditava estar servindo a Deus, mas não percebia que sua luta estava, na verdade, contra o próprio Senhor. Foi em uma dessas missões que sua vida deu uma reviravolta inimaginável. Saulo partiu para Damasco, com cartas autorizando-o a capturar cristãos. No caminho, algo extraordinário aconteceu. Uma luz brilhante o envolveu, tão intensa que ele caiu ao chão. Uma voz, clara e inconfundível, chamou seu nome. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Ele, atordoado, perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta foi surpreendente: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Atos 9:5-6. Esse momento foi um divisor de águas. Saulo, antes tão seguro de si, ficou cego e teve que ser guiado por seus companheiros até Damasco. Durante 3 dias, ele não comeu nem bebeu, imerso em reflexão e arrependimento. Essa experiência foi não apenas um chamado divino, mas também uma oportunidade de reavaliar toda a sua vida e crenças. Aquele que outrora perseguia Cristo, agora começava a perceber que sua luta era contra o verdadeiro Messias. Enquanto isso, em Damasco, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão do Senhor. Deus o chamou para ir até Saulo, impor as mãos sobre ele para que recuperasse a visão. Ananias hesitou, pois conhecia a reputação de Saulo, mas obedeceu. Ao encontrar Saulo, Ananias disse: Irmão Saulo, o Senhor, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele pôde ver novamente. Naquele momento, foi batizado e começou sua nova jornada como servo de Cristo. A transformação de Saulo foi tão radical que deixou todos perplexos. De perseguidor, ele se tornou o maior defensor da fé cristã, pregando nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Seu nome foi mudado para Paulo, marcando uma nova identidade e propósito. Ele enfrentou desconfiança, perseguição e desafios inumeráveis, mas nunca vacilou em sua missão de levar o Evangelho aos gentios. Suas cartas, cheias de sabedoria, instrução e amor, compõem grande parte do Novo Testamento, tornando-se pilares para a fé cristã até os dias de hoje. Neste ponto da narrativa, quero te convidar a refletir. Se até mesmo um homem como Saulo pôde ser transformado pelo amor e pela graça de Deus, o que ele não pode fazer em sua vida?
Se você está gostando dessa história, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém especial. Vamos juntos explorar mais sobre esse incrível testemunho. Mas o impacto de Paulo não parou por aí. Sua missão como apóstolo o levou a enfrentar perigos inimagináveis: naufrágios, prisões, apedrejamentos, fome e rejeição. No entanto, sua fé e dedicação permaneceram inabaláveis. Ao invés de desistir, ele via cada obstáculo como uma oportunidade de glorificar a Deus e alcançar mais pessoas com a mensagem da cruz. A continuação dessa história é ainda mais fascinante, mostrando como Paulo transformou o mundo com sua coragem e amor pela verdade. Fique atento, pois em breve exploraremos como ele enfrentou e superou cada desafio, permanecendo fiel ao seu chamado divino. Paulo iniciou sua missão com uma intensidade que refletia seu zelo anterior, mas agora, direcionado para a propagação do Evangelho. Ele começou a pregar imediatamente, declarando com ousadia que Jesus era o Filho de Deus. Isso causou grande espanto entre os judeus de Damasco, que não conseguiam entender como aquele que antes perseguia os cristãos agora defendia sua fé com tanta convicção. Atos 9, 20 e 22. Sua transformação foi tão profunda que até os discípulos de Jesus hesitavam em aceitá-lo. Foi necessário que Barnabé, um homem respeitado entre os cristãos, intercedesse por ele, garantindo que sua conversão era genuína. Atos 9, 26 e 27. Ao longo de suas viagens missionárias, Paulo enfrentou desafios imensos. Ele foi expulso de cidades, preso injustamente e até mesmo apedrejado quase até a morte. Atos 14, 19. Em Filipos, após expulsar um espírito maligno de uma jovem escrava, ele e seu companheiro Silas foram lançados no cárcere e açoitados severamente. Atos 16, 16, 24. No entanto, em vez de se desesperar, Paulo e Silas começaram a orar e cantar hinos a Deus no meio da prisão. De repente, um terremoto sacudiu os alicerces da prisão, abrindo todas as portas e soltando as correntes dos prisioneiros. Atos 16, 25, 26. Esse evento não apenas levou à conversão do carcereiro e de sua família, mas também demonstrou o poder de Deus em meio às adversidades. Paulo viajou extensivamente, levando o Evangelho a diferentes povos e culturas. Ele fundou igrejas, treinou líderes e escreveu cartas que moldaram a doutrina cristã. Suas epístolas abordam temas como graça, fé, justificação e a centralidade de Cristo na vida dos crentes. Em suas cartas aos Coríntios, ele falou sobre a supremacia do amor, declarando que sem amor, mesmo os maiores dons espirituais seriam inúteis. 1 Coríntios 13, 1, 3. Em sua carta aos Romanos, expôs a profundidade da graça de Deus, enfatizando que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Romanos 3, 23, 24. Durante seu ministério, Paulo sofreu inúmeras perseguições, mas sua fé permaneceu inabalável. Ele sobreviveu a naufrágios. Atos 27, 41 e 44. Foi picado por uma serpente venenosa sem sofrer danos. Atos 28, 3, 5. E enfrentou longos períodos de prisão. No entanto, mesmo encarcerado, continuou a escrever cartas e a fortalecer a igreja. Em sua última carta, escrita a Timóteo, Paulo demonstrou plena confiança na promessa da vida eterna. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. A história de Paulo nos ensina que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Seu exemplo de fé, coragem e compromisso com Cristo continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Se essa história te impactou, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que possamos, assim como Paulo, viver com propósito e dedicação ao Evangelho, independentemente das circunstâncias.